Começa por aí. Eu não sou desse mundo, o meu mundo não é aqui. Se o meu mundo fosse aqui, os meus irmãos não deixariam que eu fosse preso. Olha isso, o que ele quis dizer? Então, galera, é nesse sentido, é vocês pararem de dar o seu poder aos outros, é vocês começarem a pensar por si só, ver se as coisas têm discernimento. Igual eu fiz quando eu era criança com o padre, quando ele fala que era só Caim e Abel, e daqui a pouco Caim mata Abel, deveria ficar só então Adão, Eva e Caim. Mas daqui a pouco aparece uma aldeia, assassino, esposa, e quem criou isso? A Bíblia não explica. Aí eu questionei, o padre ficou puto. Aí eu questiono por que o Deus do Velho Testamento é malvado e o Deus do Novo Testamento não tem nada a ver, é o oposto, é água e vinho. O do Velho Testamento julga, o do Novo Testamento perdoa, o do Novo Testamento é amor, o do Novo Testamento é contra julgar, é contra ter preconceito. E o Deus do Velho Testamento era totalmente preconceituoso, catso. Então é fácil você ver. Então, quem tem olhos para ver, que veja, e ouvidos para ouvir, que ouça. Então, nós só não despertamos mais porque estamos condicionados a acreditar no que os outros falam. E o que as religiões falam, o que as universidades falam, eu já falei, tudo pertence ao governo oculto, que todo mundo fala. Então, eu falo que aos nossos irmãos negativos, eles falam de governos ocultos. Eu chamo de sistema. Então, é o sistema que nossos irmãos negativos implicou no mundo, sabe? Nós dizemos para vocês o que vocês devem acreditar e o que vocês devem fazer ou não. Então as pessoas muitas vezes me perguntam, e o livre-arbítrio existe? Eu falo, não, ele existe, mas o problema é que você usa uma roupa que a televisão disse, você usa um cabelo que uma artista disse, porque se você não usar aquela roupa, você não é o ó, se você não beber aquela bebida, você não é o ó, se você não tiver, você tá me entendendo? Sempre fora, cadê você por dentro? E tudo o sistema que diz como você se veste, como que você anda, o que você fala, o que você come. Agora tudo é orgânico. Olha, tem que ser esse negócio orgânico. Você pode ver que surgem palavras que todo mundo fica repetindo. Entendeu? Agora tudo é quântico. Terapia quântica, um tratamento não sei o que quântico, tudo é quântico agora. Então é moda, então as pessoas pegam uma moda e ninguém consegue tirar de si, de dentro de si. Você pergunta muitas vezes para uma pessoa, nem é isso daí, o que você acha? Ah não, olha, Sócrates falou isso, Descartes falou isso, Jean-Jacques Rousseau falou isso, a Hegel falou isso. Eu perguntei você, o que você acha? Se eu quisesse saber o que o Sócrates acha, eu ia ler o livro do Sócrates. Se eu quisesse saber o que Platão acha, eu ia ler Platão. Se eu quisesse saber, eu ia ler. Eu quero saber você. O que você acha da sua mente, dentro do seu coração, do seu discernimento, o que você acha? Então, pessoal, enquanto vocês não começarem a fazer por vocês, o despertar vai ser sempre difícil, sempre complicado, sempre. Por quê? Porque a maior parte das pessoas estão acostumadas a ouvir os outros. Mas não ouvir, tentar aprender, tentar pegar, tirar proveito daquilo que é bom para ele. Não, toma aquilo como religião, é isso. Aí quando você vai falar com alguém, você repete tudo que aquele outro falou, que ouviu de um outro, que ouviu de um outro, que ouviu de um outro, que ouviu de um outro. Resumindo, você ouviu o que 10 pessoas antes de você falou, que ouviu de uma pessoa de 1800, de 1500, de 1600, sem pensar que esse ser criou aquilo. Ele trouxe, ele deu à luz aquela criação, ele deu à luz a sua imaginação. E agora nós imaginamos com a mente dos outros e a cabeça dos outros. Você tem que imaginar com a sua imaginação. Você tem que captar com você. Então, quer despertar? Tenha discernimento, pratique o discernimento, peça ao seu Deus interior que ele te dê discernimento. Quando você for ler alguma coisa, quando você for estudar alguma coisa, quando você for ver algum vídeo, fecha os olhos primeiro, intuita o mantra OM 3 vezes, respira fundo pelo abdômen, não assim, ó. Não, pelo abdômen. E entoa o mantra OM 3 vezes. Chama a sua hierarquia de luz e pede para que te dê discernimento. Olha para o seu Deus interno no seu coração e pede o discernimento. E aí você vai ler, aí você vai estudar. Mas sem ter preconceitos. Não fique pensando enquanto você está ouvindo. Tipo, você está me ouvindo agora, mas fica pensando, esse cara está meio louco, será que está certo? Aí você vai me ouvir de novo. Só que aí, nesse tempo que você ficou pensando enquanto eu falava, ou enquanto a outra pessoa falava,
você deixou de aprender. Você perdeu uma parte importante. Por isso que muitas vezes quando você discute com alguém, você pode perceber que muitas vezes, mas eu estou falando a mesma coisa, é isso que eu estou falando. Então por que estamos brigando? Porque vocês não ouviram. Porque se você ouviu o que a pessoa diz, sem ficar tendo preconceitos antes, sem ficar assim, eu não sei não, será que é? Não, essa pessoa está louca. Não, ouvir mesmo. Acabou de ouvir, você vai falar o que você ouviu. Aí vocês vão ter uma troca de ideias, nunca vai existir discussão. A discussão há, a discórdia há, porque você não compreende o que a pessoa está falando, porque você perde parte do que a pessoa está falando. Então, entra em concentração e ouça, e veja, não, tem sentido. Não, sim, aí você ouve de novo, aí você vai separar o joio do trigo, se você achar que existe isso dentro do que você está aprendendo, para você poder ter o discernimento. Mas vá com a taça vazia, vá sem preconceitos, vá sem críticas, vá porque você quer trocar uma ideia, vá porque você quer aprender novas coisas. Tirem o cabresto, tirem da cabeça que só o catolicismo, que só o protestante, que só o espírito. Não, abra a mente. Eu fui aprender um pouco sobre tudo. Eu fui para a Umbanda, eu fui para o Candomblé, eu fui para a congregação, eu fui conhecer. E entender o porquê eles pensam daquele jeito. Porque assim eu posso me comunicar com eles, eu posso conversar com eles. Tem várias pessoas, eu tenho parentes meus que são protestantes, que são crentes, vamos colocar crente para dizer do modo geral. Eu tenho amigos meus que são crentes e adoram conversar comigo e ouvir essas minhas loucuras. Porque o que eu falo para eles e como eu falo para eles, na realidade, porque o que eu falo com eles, eu falo de Jesus. Eu explico tudo isso através do que o próprio Jesus Cristo disse. Entendeu? E porque eu entendo como eles pensam. Se eu não entendesse, eu ia querer impor, eu não iria trocar uma ideia. Então, pessoal, abram sua mente, saia fora e observe. Sejam um observador. Tenham discernimento por vocês mesmos. Abram os olhos para vocês conseguirem ver a manipulação. Parem de ter pacote prontos. Entendeu? E parem de acreditar que os outros vão melhorar a vida de vocês. Só você pode. E se nós, como um povo, fôssemos unidos, o Brasil seria o melhor país do mundo, porque nós temos tudo aqui. Tudo, tudo. A única coisa que nós não temos é um povo unido. E se você observar todos os países que têm uma qualidade de vida boa de verdade, não uma qualidade de vida americana, uma qualidade de vida boa mesmo, o povo é unido. O povo respeita um ao outro. Eles podem ser mais frios, menos carinhosos, menos amorosos, mas eles compreendem o seu próximo e eles sabem que eles têm que fazer o melhor para o país dele. E se seu vizinho não está bem, você também não está bem. Eles têm essa consciência. Ok? Gratidão, amigo. Espero ter trazido um pouquinho mais de sei lá, de alguma coisa para vocês. Ok? E é para vocês só entenderem que vocês precisam perceber a repetição nas coisas. E nós sempre fazendo a mesma coisa, esperando um resultado diferente. Nunca vai dar certo. Fiquem na paz, no amor de Deus interior de cada um de vocês, desejando sempre alegria, amor e paz. Despertem.